Lideranças do Centrão procuraram aliados de Jair Bolsonaro, o ex-presidente inelegível e réu, para fazer um alerta sobre quando ele poderá ser preso. Quando vocês acham que que vai ser, hein? Vou perguntar aqui para o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Olha, eu vou colocar essa musiquinha porque, pelo que eu vi falar, é mais cedo do que ele esperava. É isso? É mais cedo do que o Kakai falou, e o Kakai é um cara que tá bastante otimista. Já tascou que o Bolsonaro vai tomar 30, 40 anos de cadeia, só que ele falava em setembro. E aí, Sofia, eu acho que assim, o Centrão fez o famoso largou a mãozinha, entendeu? Ninguém solta a mão de ninguém. Já largaram a mão do Bolsonaro, porque provavelmente os caras do Centrão também devem saber o que o Supremo tá fazendo, né? A gente teve agora o Moraes levantando o inquérito a respeito do Eduardo, sendo que o próprio Jair pode ser ouvido. E assim, estão querendo acelerar, ó. Filho, acabou seu tempo, escolhe sucessor, bola pra frente, 26. Encara uma cadeia que a gente te dá um joinha do lado de fora. É isso que o Centrão tá dizendo pro Bolsonaro. É basicamente isso. Mas é o seguinte, a notícia surgiu na coluna do Igor Gadelha. Comecei pra cima hoje o corte. Centrão manda alerta a Bolsonaro sobre a sua prisão. Vamos ler aqui essa notinha que deu o que falar na imprensa. Lideranças do Centrão procuraram aliados de Jair Bolsonaro para fazer o alerta sobre quando o ex-presidente poderá ser preso. O que diz o Igor Gadelha lá no Metrópolis? Caciques do Centrão enviaram um alerta para o entorno de Jair Bolsonaro sobre quando o ex-presidente poderá ser preso, caso seja mesmo condenado pelo STF no inquérito do golpe. Nas últimas semanas, lideranças do União Brasil e do Partido Progressista, com trânsito no judiciário, procuraram bolsonaristas para alertá-los de que o ex-presidente pode ser preso até o final de julho. Imagina, Sofia, a gente volta das férias de inverno com essa notícia para aquecer o coração. O Bolsonaro preso. A gente tem 6 meses para comemorar, porque aí depois vai começar as eleições, né? Aí já não é tanto para comemorar. Aliados de Bolsonaro estranharam a previsão. A expectativa de bolsonaristas já era que o processo contra o ex-presidente tramitaria de forma célere, mas só se encerraria em setembro. Após tornar Bolsonaro réu em março, o STF agora está na fase de coleta de depoimentos. Essa etapa tem ocorrido em ritmo célere e está prevista para acabar no início de junho. Depois dessa fase, as defesas dos réus ainda poderão pedir mais produção de provas e o Supremo fazer mais diligências. Na sequência, será a vez da Corte ouvir os réus um a um. Até o julgamento, há o prazo para declarações finais das defesas e do Ministério Público. Depois da sentença, cabem ainda os embargos. Só depois de analisados os recursos é que a prisão pode ser decretada. A questão toda, Sofia, é que é o seguinte: tem duas conjunturas a levar em consideração aqui para isso. Teve uma decisão da primeira turma, não sei se vocês lembram, a respeito do Fernando Collor, e o pessoal falando que ia ter repercussão no caso do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes não levou a pleno os embargos de declaração do Collor. Ali na turma já ele já julgou e já transitou deu trânsito em julgado. Então eu acho que é isso que esses caciques do Centrão estão levando em conta. Pode ser que a sentença de prisão venha antes do previsto, porque o Moraes encontrou uma jurisprudência para conduzir os julgamentos de uma forma mais rápida. E aí, Sofia, tem outra questão que pega aqui, ó. Aí a gente vai para outra notinha da mídia corporativa, lá no Lauro Jardim do Globo. Para líderes do Centrão, opção de Bolsonaro para 2026 depende de um Lula mais magro nas pesquisas. O Centrão está vislumbrando isso, entendeu? Eles estão calculando se eles vão apoiar o Lula em 26 ou se eles vão de uma opção bolsonarista para dispensar logo o Bolsonaro e fortalecer um outro nome. E aí o que diz a coluna do Lauro Jardim aqui a respeito? Líderes graúdos do Centrão se reuniram com Jair Bolsonaro recentemente e saíram com a conversa com uma certeza. Se Lula chegar em 2026 fraco, magro nas pesquisas, o Centrão vai apoiar Michele ou Eduardo Bolsonaro à presidência. Se a situação for oposta, ele tende a ir de Tarcísio de Freitas. Um desses chefes do Centrão complementa: quem quer Tarcísio como candidato não deve, portanto, torcer por um Lula mal das pernas.
Então tá sendo colocadas as apostas aí. Se vai ser Tarcísio, se vai ser Michele, o que vai acontecer no ano que vem. E outra coisa que está pegando. Os bolsonaristas querem que o escândalo do INSS resvale no governo Lula, mas olha o tamanho do problema, Sofia. Notinha aqui no DCM. Controle do INSS pelo Centrão no governo Bolsonaro impulsionou a fraude bilionária. Então tem um cálculo eleitoral e tem um cálculo político nessa movimentação logo, quem que eles vão apoiar. Porque eles estão vendo que o escândalo não vai resvalar no Lula. Vai resvalar neles. Então eles precisam eles precisam de apoio político logo. E aí o que eles dizem aqui? Controle do INSS pelo Centrão no governo Bolsonaro impulsionou fraude bilionária. A maior parte das fraudes envolvendo descontos associativos de beneficiários do INSS foi articulada dentro da poderosa diretoria de benefícios da autarquia, setor responsável pelo controle de uma folha de pagamentos que ultrapassa 1 trilhão ao ano. Nos últimos anos, essa estrutura estratégica foi gradualmente ocupada por indicações políticas do Centrão, em substituição a servidores técnicos, segundo relatos colhidos pela Folha de São Paulo. Até 2016, sindicatos rurais, como a CONTAG, dominavam os acordos com o INSS, principalmente por meio de descontos autorizados em aposentadorias. Com o tempo, as novas entidades passaram a firmar convênios com o Instituto, como a CONAFER, a AMBEC e a SIDNAP, hoje investigadas pela Polícia Federal por suspeitas de fraude. O avanço desses acordos gerou alertas dentro do órgão, culminando na MP 871, proposta por servidores para endurecer a fiscalização. No entanto, o lobby no Congresso barrou os principais dispositivos da medida. A tentativa de moralização passou a enfrentar forte resistência política. Associações como a CONAFER viram seus repasses mensais ultrapassaram 6 milhões, o que gerou pressão direta sobre a diretoria do INSS para manter os acordos. O deputado Euclides Petersen, do Republicanos, gravem, é o partido do Tarcísio, foi identificado como articulador político da entidade nas tratativas com o Instituto. A CONAFER também tem relações com o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, que abrigou um diretor da entidade em seu gabinete. Então, Sofia, eles estão com medo da polícia também. Eles querem que as coisas andem logo de uma vez, porque senão eles vão perder apoio político, e o governo Lula tá deixando as coisas rolarem. E aí eu resgato um vídeo que o Guilherme Amado gravou no dia 25 de março, é um vídeo curtinho do Instagram dele, que ele fala a respeito qual que é a diferença do Bolsonaro réu e do Bolsonaro condenado para a política. Vamos ver juntos. Muito provavelmente a gente vai ter o Bolsonaro réu a partir de hoje e dos próximos dias. Spoiler, ele se tornou réu. Vamos lá para a próxima informação. Qual é o impacto disso na política? Muito pequeno. O que realmente vai impactar 2026 é a eventual condenação e prisão do Bolsonaro. Deixa eu explicar por quê. Qual é a segurança que um Tarcísio de Freitas, que na minha opinião é o candidato mais competitivo da direita no ano que vem, teria para se desincompatibilizar do cargo e disputar sem ter certeza se o Bolsonaro o apoiará? Nenhuma. Agora, se o Bolsonaro estiver preso, isso aglutina a direita em torno da necessidade de vencer a eleição com um nome mais competitivo e essa pessoa indultar o Bolsonaro. Uma vez o Bolsonaro preso, o Tarcísio se desincompatibiliza do cargo em abril, diz: eu eleito vou indultar o presidente Bolsonaro, traz o apoio do bolsonarismo e ganha o apoio de quem vê nele um moderado, um bolsonarista moderado. Mas no meio do caminho tinha o STF no meio do caminho. Eu acho completamente errado o ministro do Supremo se imiscuir na política, mas o fato é que alguns deles fazem isso sim. Vocês acham que os ministros que defendem uma reeleição do Lula não vão tentar escolher exatamente o mês de prisão do Bolsonaro? Se for depois de abril, tira o Tarcísio do jogo. Entendeu, Sofia? A data da prisão do Bolsonaro vai definir as eleições do ano que vem. E, por incrível que pareça, o Xandão vai prender o Bolsonaro, tá? Isso é dado. Se ele esticar mais o julgamento, ele pode causar um problemaço na extrema-direita. Porque vai ferrar o prazo do Tarcísio, eles vão ficar sem candidato. Mas você acha que isso seria abril
Do ano que vem, do certo? ano que vem, é. Você Eu não acha sei. que vai acontecer? Eu acho Eu acho que não, e difícil. eu acho que o Supremo também tá lidando com duas Uhum, frentes, porque a questão toda é o seguinte: o caso do Bolsonaro tá todo na mão do Xandão. Mas quem está lidando com o Centrão e com as emendas impositivas, as RP9s, as RP8s da vida, é o Flávio Dino. uhum. Então são dois jogadores em campo que estão ferrando o campo dos caras e eles estão tentando usar o máximo de emendas que eles podem para, enfim, escolher um lado. O Hugo Mota, inclusive, está balançando até, muitos dizem, pessoas que passaram por Brasília recentemente, que o Hugo Mota está tendendo a mudar um pouco o curso aí, de repente apoiar o Lula para o ano que vem. É uma possibilidade. O Davi Alcolumbre também pode acabar querendo apoiar se os bolsonaristas continuarem com essa ideia de tentar fazer impeachment dos ministros no Senado. E Então eu vou tem um te dizer uma xadrez aí. coisa. Tem um xadrez aí, eu vou te dizer uma coisa. Não me agrada essas ideias. Não. Sinceramente, Alcolumbre e o Mota do lado do Lula, eles vão cobrar o Lula por isso. Vão cobrar uma faturaça. E aí eu Exato. fico dividido se de repente não é uma boa, talvez só condenar o cara no ano que vem. Que vai ser engraçado pra burro isso aí. Seria muito engraçado, eu concordo, mas eu acho difícil porque eu acho que o A STF pressão não popular é vai enorme. querer estender isso até ano que vem. Não vão querer entrar em ano eleitoral com esse Não, julgamento na mão. não. Porque já estão sendo muito pressionados e muito acusados de estarem fazendo política em vez de justiça e querer condenar o Bolsonaro em um ano eleitoral só vai fazer essa pressão ficar ainda maior. Então eu acho que eles vão tentar despachar isso esse ano ainda. Por mais engraçado que seria ver eles fazendo isso depois. Só de sacanagem, né? Imagina. Ai, Mas enfim, o cenário é uma bagunça, gente. A gente vai ter episódios muito emocionantes nos próximos meses. vai. E eu só fico pensando se. Que engraçado que vai ser a hora que começar a chegar nos filhos também, né? Porque a gente já está vendo o Carlos todo enrolado com a história da BIM paralela e gabinete do ódio e tal. E agora a gente tá vendo o Eduardo se enrolar também. Mas isso é assunto para outro corte, né, Pedro? É isso aí. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias para vocês aqui no Plantão do Meteoro.